é: como filho amado, seja fortalecido por Deus. Como filho amado, seja o quê? Fortalecido por Deus. Porque como filho amado eu serei fortalecido por Deus. Vamos chegar lá. Gálatas 6, verso 7 diz assim, ó: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Agora, quem aqui já plantou coisas que ficou esperando colher e ainda não colheu? Diga eu. Eu já falei. E às vezes a gente fica indignado, porque a gente fala assim: eu plantei coisas boas e não estou colhendo. Eu plantei. Cadê minha colheita? Cadê? Eu tinha que colher, é meu direito. Cadê a minha colheita? Só que a palavra que Deus me deu sobre oportunidades, ela vai se conectar diretamente à semeadura e colheita. Porque às vezes nos gastamos, nos desgastamos, investimos, aplicamos tanto da nossa força, do nosso tempo, das nossas emoções, do nosso tudo, da nossa fé na plantação, e não guardamos o nosso coração para a hora da colheita. E a colheita vem, mas nós não temos força para colher. Nós desistimos antes de colher. O que Eliseu viu e viveu, Elias poderia ter visto e vivido, mas ele ficou esgotado e pediu para Deus: eu quero morrer, eu não quero mais. E Deus falou: então eu vou te arrebatar. Muitas vezes uma jornada que era nossa está passando para alguém, porque nós ficamos esgotados no meio do caminho. E o que a gente plantou está florescendo, e o que a gente plantou está dando fruto, mas a gente está esgotado. Muitas vezes nós entramos no loop da murmuração, da reclamação, no loop de reviver todos os dias o mal que nos fizeram ou o drama que passamos. E à medida que ficamos naquele loop e não saímos daquilo, os campos dos quais plantamos boas sementes floresceram, deram frutos, mas não houve quem colhesse. Meu Deus, como essa mensagem me impactou. Era como se Deus sentasse comigo e falasse assim: Rogério, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes, ou muitas vezes, você já me perguntou: Deus, cadê a minha colheita? Deus, eu estou fazendo, oh Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: todas as colheitas daquilo que você plantou estiveram lá, estiveram disponíveis para você, mas nem todas as vezes você foi colher. Nem todas as vezes você permaneceu íntegro, verdadeiro, transparente, leal, fiel, dedicado, esforçado, valente, guerreiro, até colher. Então essa é uma noite de virada, irmãos. Essa é uma noite extraordinária para mim. Essa mensagem é uma mensagem que toda a igreja precisava ouvir, porque todos nós já perdemos alguma colheita, e não foi porque Deus não cumpriu a parte dele, foi porque nós paramos no meio do caminho. Semana passada eu até falei errado o número de espias, e bonitinho, né, que ninguém me corrigiu. E que feio que ninguém me corrigiu. Bonitinho, porque de tanto respeito não corrigiu. Eu falei de 12 espias, eu não fui ler não, depois eu estava pensando: que 12 espias? Foram 10 espias que foram olhar a terra prometida. E o Dani nem para me falar: pastor, não são 12, são 10. Depois eu estava meditando naquilo que eu preguei, e eu lembrei, falei: nossa, eu falei 12 espias. Mas Josué e Caleb foram com uma visão. Deus certamente nos deu essa terra. Qual era a visão de Josué e Caleb? Deus, eu plantei, gente, não é possível que eu não vou colher aqui. Deus certamente nos deu essa terra. Cuidado que você está plantando, você vai falar com os outros, eles não vão te responder. Já vou tocando terror, já para começar bem a noite. Mas você está plantando isso para mim, receba de volta, em nome de Jesus, está tudo bem. Deus certamente nos deu. Os outros 8 que falaram mal da terra, que tem gigantes, que engolem seus moradores, entraram na terra prometida. E Josué e Caleb? A colheita veio para o povo hebreu, mas só quem permaneceu
acessou sua colheita. A colheita veio para aquela nação. Ainda não tinha Israel e Judá, era o povo hebreu em geral. Não tinham separado tribos, não tinha reino dividido, povo hebreu. E a colheita veio ao povo hebreu, porém, muitos já não estavam mais lá, porque murmuraram no deserto. Então, entre a minha plantação e a minha colheita, tem o meu comportamento, tem a minha postura. Você pode dizer comigo, diga, entre a minha plantação e a minha colheita, tem meu comportamento, tem a minha postura. A Luísa depois anota, Luísa, amanhã a gente fala sobre isso, tá? Entre nossa plantação e a colheita, não tem apenas o tempo da espera. Muita gente falou, e verdade, o tempo da espera. Muita gente fala, palavras estão na moda, o processo, legal. Mas o que é o processo? Postura, comportamento, escolhas, atitudes. No meio do deserto aquele povo cai na idolatria. No meio do deserto aquele povo entra em rebelião, falsidade. E não foi só uma não, teve Corá, teve Miriam e Arão. No meio do deserto, aquele povo entra em murmuração. No meio do deserto, aquele povo reclama do cardápio de Deus. Qual que é o cardápio de Deus para a gente hoje? Para a família de Cristo, o cardápio de hoje é Rogério Fontelas. Quem está pregando sou eu. Nossa, é o pastor pregando. Uai, murmura com o cardápio. Cuidado, você não cai no deserto. Outro domingo foi a pastora, outra quarta foi uma Cida. Qual é a palavra? O que Deus está entregando? E a gente às vezes desdenha do cardápio. De novo esse pão. De novo, a gente queria comer codorna. Deus falou, então vou te dar codorna. Mas Deus ficou tão furioso que enquanto eles estavam comendo codorna, Deus veio e começou a matar um monte de gente. Gente, a gente precisa ler Bíblia. Me preocupa porque hoje em dia está fácil arrastar multidões dando água com açúcar. O difícil é servir mocotó, feijoada. As pessoas não têm nem tempo, nem disposição, nem prazer em receber profundidade. Todo mundo quer só massagem no ego. Eu tenho atendido pessoas que não são da igreja, e eu estou assustado com a referência que essas pessoas estão tendo do que é ser cristão. Não, eu estou assustado, para não dizer desesperado. Porque hoje as pessoas vêm, não, olha pastor e tal, e eu também quero ir não sei o quê. E você olha para a vida da pessoa e fala assim, mas essa pessoa tem consciência que é um que fala, não, eu até 2 meses atrás estava pegando geral. Eu acordava, eu tinha que dar bom dia para 14. Não estou aumentando para 14. Ministro, gente que foi chamado para estar no altar ministrando, que eu atendi esses dias atrás. Atendo muita gente assim. E na maior naturalidade. Aí falando, agora eu até um pouco tempo atrás estava com 2. Agora estou com uma, mas estou apaixonado pela outra também. E o que eu faço? Eu falei, só não me pede para fazer o seu segundo casamento. O que eu estou querendo dizer para você? Descer uma régua e é só abrir a porta, põe uma música bacana e faz uma coisa que virou igreja. Não tem confronto, não tem arrependimento, não tem conversão. Mas nós vamos morrer agarrados na Bíblia e no Evangelho. Porque um dia vai ter uma colheita grande, ninguém vai escapar dela. Vamos encarar os nossos desertos sim, com dignidade, santidade, temor. Porque no final tem uma terra prometida ao que permanecer fiel. Cada dia mais a gente vê que o que aconteceu com o povo hebreu entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida, em Jericó, em Canaã, continua se repetindo, gente. Mudou o formato, mudaram os personagens, mas tem gente idolatrando, tem gente murmurando, tem gente fazendo rebelião, tem gente sendo falso, tem gente isso, tem gente aquilo, e tem gente servindo a Deus perdendo a cabeça, como foi o caso de Moisés. Tem ou não tem, gente? Os anos passaram e só muda os personagens. A gente só precisa saber em qual grupo que a gente está.
Mas para a glória de Deus continua tendo Josué e Caleb, que dizem assim: a terra é nossa, Deus prometeu, nós vamos ter postura, nós vamos honrar Deus, nós vamos andar junto, nós vamos servir, qual que é a visão, qual é a liderança, qual é o caminho, e nós vamos ficar até o fim e vai valer a pena. Ei, hoje em dia está parecendo que fornicação não é pecado que leva para o inferno, porque é um tal de homem dormindo com mulher, mulher dormindo com homem, que não é casado. Para não falar de homem com mulher também está falado já. E está tudo bem. Gente, não sou eu, não escrevi esse livro, não é meu padrão, não tenho problema, sou amigo de todo mundo, mas biblicamente é inferno. E eu vou continuar pregando com toda a minha fé e temor, porque senão eu posso ir junto por não ter pregado. Se a pessoa quer ir para o inferno, ela vai, mas faz um sexo bem gostoso, porque tem que valer a pena, pelo preço da eternidade. Nossa, pastor, eu escandalizei. Não, a gente tinha que escandalizar do que está sendo normalizado. A gente tinha que ter temor e dizer santidade ao Senhor. Me preocupa, cadê a igreja que diz santidade ao Senhor? Que dia? É domingo, é quarta, é terça, é segunda, não importa. Nós vamos lá adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não é porque tem um evento, não é porque isso, porque aquilo, é porque Ele é digno de ser adorado, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Deus, Ele é o primeiro, Ele é o maior na minha vida. Ele não é o da minha escala, ou do meu compromisso, ou do dia da atividade especial. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E quantas sementes boas plantamos se perderam no meio da confusão, da idolatria, da murmuração, da revolta, da rebelião, do engano, da mentira, da falsidade, porque a gente engana quem a gente quiser, Deus a gente não engana. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele ao qual vamos prestar conta. Eu fico pensando, o que é tão importante e o que mexe tanto com a cabeça, com o coração: prazer, dinheiro, amizade, droga, luxo. O que nos faz deixar a nossa posição, a posição que nos foi dada em Cristo? E vamos guardar uma coisa: essa posição nos foi dada através de um sacrifício de sangue. E não é sacrifício de sangue de faz um furinho aqui, põe um sangue aqui, não. Jesus foi esgotado. Todo o sangue dele, toda a humanidade dele foi provada. Gente, a gente precisa entender uma coisa: não foi só o sangue de Jesus que foi derramado até a última gota. Todas as tentações de todo mundo foram colocadas sobre ele, todas as provas foram colocadas sobre ele, toda a dor, toda a culpa, toda a enfermidade. O que isso significa? Eu vejo um Jesus esgotado em seu sangue, esgotado em suas emoções. No Getsemane a gente vê essa cena, ao ponto de Deus dizer a Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse. Eu vejo Deus se esgotando na terra para salvar eu e você, para nós não perecermos esgotados no meio do caminho. Eu não vou perecer esgotado no meio do caminho. O Senhor já está me renovando, o Senhor já está me fortalecendo. Alguém está nessa? Porque o meu Salvador se esgotou por mim. Mas agora a gente vai curtir. Então a gente não pode servir, a gente não pode estar na nossa posição, porque a gente tem um calendário gregoriano, um calendário do mundo para cumprir, para agradar. Eu tenho saudade de quando a Bíblia diz assim: é mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas alguém vai ficar triste, mas eu sei. E eu não quero deixar ninguém triste, vou procurar ser legal com todo mundo, mas assim, nos limites da palavra de Deus, do meu compromisso com Deus, da minha aliança com Deus. Até ali eu agrado. Dali para frente, se eu tiver que ser rotulado, pode colocar o rótulo. Põe aí a embalagem, está tudo bem, nós vamos seguir. Sempre haverá um remanescente fiel do Senhor. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O verso 8 diz assim, pastor, mas eu não colhi. Vamos ver aqui o 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, sua carne, colherá dessa natureza o quê? Ruína e morte. Ruína e morte. E tem gente que está enxergando que está indo de abismo em abismo, precipício em precipício.
perdeu a santidade, perdeu a aliança, perdeu o temor, perdeu o bom nome, perdeu a honra, perdeu tudo. E se não acordar a tempo, vai perder a eternidade com Jesus. Mas quem vive para agradar a quem? O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus. O que ele vai colher, gente? Colherá do Espírito a vida. Gente, colherá de onde? Então é mais ou menos assim, ó, a minha colheita está aqui dentro do Espírito. Então eu tenho que viver para agradá-lo. Então eu estou aqui, Espírito, estou andando com você. E vou aqui. Ah não, não quero saber do Espírito não. Eu vou andar na carne, no meu natural. A hora de colher, eu estou longe do Espírito. Minha colheita está lá dentro. Mas eu me distanciei. A colheita está lá. Está disponível. Quem se afastou fui eu. Quem deixou a posição, quem deixou o primeiro amor, quem deixou a verdade, quem deixou a ousadia, quem deixou de ser guerreiro valente. Alguém acha que foi fácil para Josué e Caleb encarar? Gente, pelo amor de Deus, quando volto a falar o exemplo que dei na quarta passada, quando os 10 espias voltam da terra prometida para trazer o relatório, alguém acha que foi assim, ó, gente, a terra é boa, Deus certamente nos deu. Aí os outros falam, não deu não, devora os moradores. Bom, gente, a maioria ganhou, está tudo certo. Vocês acham que foi assim? O que aconteceu ali? Tumulto, uma confusão, gente. Gente, por muito menos, que você nunca participou de reunião de condomínio, nem eu, graças a Deus. Só de ouvir falar, meu Deus. Não, tem que pôr o playground. Aí o outro que não tem criança, playground para quê? Tem que ter o pet ground. Aí o outro fala, não, mas eu não tenho nenhum animalzinho, tem que ter não sei o quê, e vira aquela confusão. Muda a vaga do estacionamento, não muda a vaga do estacionamento. Põe aquecedor na piscina, não, por mim nem tinha piscina. Consegue agradar todo mundo? Vira bate-boca? Agora vamos pensar que nós estamos falando do povo de Deus, sobre tomar posse de uma terra, sobre entrar, acessar a promessa. Povo que é guerra física, é matar ou morrer para conquistar. E alguns estão dizendo, vamos que a gente vai conseguir. E o outro está dizendo, não, esse cara é louco, se a gente for com ele a gente morre. Os caras lá é grande, a gente morre. Esses caras de cá estão morrendo de medo. Eles estão batendo no Josué e Caleb aqui, foi expressão, mas não sei não, se não rolou ali um tapa na orelha. Cala a boca, vocês não vão influenciar esse povo a ir lá, porque senão nossa família vai morrer. Ah, tem gigante na terra. E o Josué e Caleb ali indignados, dizendo, que é isso? Vocês vão privar eu e a minha família de acessar essa terra, por causa da covardia de vocês? Gente, foi uma confusão aquilo. Quem acredita no que eu estou dizendo? Quem visualiza do jeito que eu estou falando? Que foi uma confusão. O que isso diz? O que isso me ensina? Jesus falou que se faz violência pelo reino. É guerra, é luta, é a carne contra o espírito. A carne vai tentar subjugar a gente, vai tentar colocar a gente muito no natural, no emocional, na murmuração, nas limitações. E o espírito vai dizer assim, ó, olha além disso, porque os caminhos de Deus são mais altos, os sonhos, a visão, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e eu creio neles, eu vou ficar neles. Mas vamos ter guerra, vai ter luta, vai ter desafio. Por isso que eu falo que a quarta profética, para quem quer crescer, é ativação de fé, é para alertar, abrir a visão e entender. Guerreia contra a sua carne, guerreia contra as propostas do inferno, e se prepare para colher tudo que o Espírito tem para você. E o que Deus tem para nós é mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Mas é guerra, é luta para colher do Espírito a vida eterna. Mas o 9 vai fazer todo sentido. Presta atenção nisso. Portanto, não nos... Meu Deus, como é que eu não tinha posto esse versículo no esboço, Mancida? Eu já ia tomando uma rasteira, mas ainda bem que eu chego aqui, eu me rendo ao Espírito Santo. Ele veio e falou, Rogério, vem cá, você esqueceu um texto. Não, gente, é tão gostoso a gente não saber tudo, a gente não está... Eu estou pronto para tudo. Não, eu estou sendo ensinado. Estou aprendendo com Deus. Eu falei alguns anos atrás e tem que repetir, né? Quem anda com Deus é um eterno aprendiz. Portanto, não nos cansemos de fazer o quê? Mas sabe qual é o nosso problema? O bem a gente se cansa. O que a gente não se cansa é de murmurar, reclamar, xingar, brigar, bater boca, fazer o mal, dar o troco, fazer beicinho, mostrar para os outros que nós estamos com raiva. Mas o bem a gente cansa.
E para parar de fazer o bem, a gente usa umas frases aí: cansei de ser besta, trouxa, otário, e por aí afora vai. E muitas dessas vezes, na verdade, só estamos sendo diferentes, estamos fazendo bem. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem somos nós? Os que servem ou os que não servem? O justo ou o mal? O justo não se cansa de fazer o bem, o mal se cansa. O mal é preguiçoso para fazer o bem, mas marca uma bagunça para você ver se ele não é o primeiro da lista. O justo é o primeiro da lista de fazer o bem. O mal é o primeiro da lista de fazer o que não presta, de fazer o que não edifica, de estar naquilo que não edifica. A pergunta é: quem somos nós hoje? Aí ainda o verso 9, no Gálatas 6, vai dizer assim para a gente, ó. Gálatas 6, 9, vai dizer para a gente ainda hoje, em nome de Jesus. Vai... E vai, ele não vai, vou eu. Não vai não, Gálatas 6:9? Vou eu aqui, gente. Só orar ali em cima e ungir ali tudo. Diz aqui, ó: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento que, gente? No momento certo. No momento certo. Teremos uma colheita de bênçãos. Tumultuando ali no audiovisual, é o som, é o coisa, porque o principal é o final do versículo que eu queria mostrar. Se não, opa, então, peraí, verso 5 não está rabiscado. Olha o que diz o versículo 5: o jovem sábio faz a colheita quando? No verão. Mas o que dorme durante a colheita é o quê? Uma vergonha. Isso é sério. Quantas pessoas deveriam estar servindo a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, estão dormindo? E eu nem estou falando fisicamente, mas também fisicamente. O jovem sábio faz a colheita no verão.
Aqui Salomão está falando de uma geografia, de uma terra, onde o que foi plantado ali especificamente, dá o seu fruto no verão. Tem outros frutos que nascem na primavera e por aí afora vai. Mas aqui ele está falando especificamente de uma colheita que se aplica ao verão. Se ele deixar para o outono, o que vai acontecer com esse fruto? Duas coisas acontecem. Se ele não colher no verão o fruto que deve ser colhido no verão, e ele fala assim: no outono, agora eu estou cansado, estou com preguiça, hoje estou desanimado, trabalhei muito, eu não estou sentindo não sei o que, eu não senti, e não vai colher o fruto dele. O que vai acontecer com o fruto dele? Porque ele deixou para a próximo culto eu vou, próxima vez eu oro, próxima vez eu leio a Bíblia, próxima vez eu eu abraço a oportunidade de trabalho, próxima vez eu aprendo, eu estudo, a próxima vez eu cuido da minha saúde, próxima semana, gente, estou virado bem para cá agora, hein? Próxima semana eu começo a fazer atividade física, próxima semana eu começo a cuidar melhor da minha saúde, a minha alimentação, próximo mês eu começo a poupar um pouco, a investir um pouco, a economizar um pouco, próximo mês eu vou ser fiel a Deus, enquanto isso eu vou ser fiel ao diabo, ao mamon, porque a idolatria é mamon, e idolatria mamon faz tudo ruim na vida da pessoa. Aquele que não é sábio e não faz sua colheita no verão, deixando para amanhã, para depois, essa oportunidade agora não, depois, o que vai acontecer com o fruto dele? O fruto que está lá para ser colhido no verão. Duas coisas, vamos lá. O fruto especificamente, o que acontece com aquele fruto que não foi colhido no verão? Apodrece, e também caiu. Aí vem algum bichinho e come, transferiu a oportunidade. Algum bichinho vai comer o fruto que deveria ter sido colhido, mas não foi, porque nos cansamos de fazer o bem e deixamos o bicho comer frutos que eram da nossa vida. Em nome de Jesus, não vai ter mais bicho para comer fruto da minha vida. Os meus frutos serão colhidos no tempo certo, alinhados com Deus. Os frutos de Deus na minha vida serão colhidos na estação certa. A Bíblia diz no Salmo: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ali não é lugar de parar, não. Passa, lança a semente, lança a palavra e continua. Não se assenta na roda de escarnecedores, porque o diabo está sentado ali. Antes tem seu prazer na lei, na palavra de Deus, medita nela dia e noite, dá o fruto na estação certa, suas folhas não caem, ele será bem-aventurado. Eu e você temos que ser estes. É sobre isso, é sobre ser o sábio que não perde o seu fruto no tempo certo. Qual é o tempo? O que eu já vi de gente que por impaciência correu atrás do vento. Paulo disse: eu não luto como quem luta atrás do vento. Sabe por quê? Por que Paulo vai dar o exemplo do vento? Porque não acerta ninguém. Gente, o vento sopra uma hora para cá, outra hora ele sopra para lá. Jó pensava que na vida dele tinha um vento favorável de Deus, e que depois o vento seria contrário. O diabo falou: opa, eu sou o vento contrário então. Cuidado com as brechas que nós damos duvidando do caráter de Deus, com as brechas que nós damos duvidando da presença, do poder de Deus. Nós precisamos permanecer. Peraí, eu estou vivendo o momento mais desafiador, mais difícil da minha vida, ok, mas eu estou vivendo com Deus, e quando terminar de plantar tudo que eu estou plantando, a minha colheita vai ser extravagante, porque cada fruto que eu pegar tem uma história extraordinária a ser contada. Já parou para pensar? Quanto maior o nível do desafio, mais gostoso é contar o testemunho? É ou não é, gente? Quanto maiores foram os obstáculos, mais gente quer parar para ouvir você e eu. Gente, vou falar a verdade,
Ninguém paga para ouvir alguém que fala assim: nossa, eu consegui atravessar a rua. Agora, se a pessoa atravessou uma rua onde estava tendo um tiroteio, e ela é deficiente visual, se ela tem alguma dificuldade na sua mobilidade física, e ela atravessou uma rua onde estava tendo um tiroteio, e todo mundo estava por ali e morreu, e ela não, alguém vai querer ouvir essa pessoa que atravessou a rua? Me ajuda aí, por favor, me ajuda a pregar, eu estou plantando, vai. Alguém vai querer ouvir essa pessoa? Você percebe que atravessar a rua para alguém é simples, mas se você mudar o contexto de quem está atravessando e do que está acontecendo no momento, atravessar a rua se torna um milagre. Para de lamentar, pensar que a tua vida é a pior de todas. Tem alguém que está num tiroteio igual ao seu e nem visão tem, e mesmo assim não está lamentando. Tem alguém que está encarando o desafio dizendo: eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu posso perder muitas coisas, mas eu não vou perder a minha santidade. Eu não vou perder a adoração que eu dou a Deus, tendo uma vida santa, tendo a minha aliança com Ele. Mas vai ser difícil atravessar a rua, vai. Mas quando eu chegar do outro lado, todo mundo vai querer saber como é que eu fiz para chegar lá. Irmãos, por favor, seja muito verdadeiro com você e com Deus, não é comigo não. Quem aqui de verdade quer ganhar almas para Jesus? Diga eu. Como é que você ganha? Como é que eu ganho almas para Jesus? A gente ora para Deus levantar alguém para ir lá e pregar para aquela pessoa. Amém, verdade. Mas quem quer ganhar almas testemunhando Cristo para essas pessoas? Quem quer? Oh, diminuiu o amém, mas ainda tem alguns valentes aí. Quem quer você testemunhar Cristo? Legal. Você testemunha Cristo falando que você atravessou a rua? Deixa eu te falar, deixa eu te contar uma benção. Acabou o culto hoje, saí e atravessei a rua. A pessoa, você precisa ir quarta que vem comigo na igreja, porque eu atravessei a rua. Alguém vai dar uma atenção a você? Mas viaja para aquele cenário que eu falei agora há pouco. As pessoas vão querer te ouvir? Vão querer conhecer o teu Deus? Então para de reclamar dos obstáculos, porque eles são a sua credencial para ser ouvido. Deus está usando os desafios e obstáculos da minha e da sua vida como credencial para que a nossa voz mude a vida de outras pessoas e o Evangelho de Cristo alcance, salve, transforme e liberte alguém, porque escolhemos ser santos, porque escolhemos ser verdadeiros, porque escolhemos ir além da nossa força natural pela fé, revestidos pelo amor de Deus. O jovem sábio faz a colheita no verão, ele não perde o fruto, ele não deixa cair o fruto, ele não empurra com a barriga, ele não deixa para depois, ele não vai estudar amanhã e começar amanhã e cuidar amanhã, é hoje, o que é para hoje é hoje. O maná é para comer hoje, exceto no Shabat. Aí colhe na sexta-feira e no sábado já tem ele, que ele não vai estragar. Todos os outros casos de alguém que tentou guardar o maná em qualquer outro dia, o que acontecia com o maná? Estragava, cheirava mal. Maná era um pão que quem tinha mandado mesmo? Quem mandava o maná para o povo hebreu? Deus. O que Deus enviou, colhido fora do tempo, não presta. Olha que coisa séria. Não, pastor, misericórdia, você vai falar isso aí de uma coisa que Deus enviou? Não, gente, eu só estou falando, explanando a Bíblia. Quem enviou o maná? E se guarda para comer fora de tempo, o que acontecia com ele? Estragava. Então, eu não respeitar o tempo que Deus me deu para servir, para perdoar. Ano que vem eu perdoo. Não, deixa eu baixar minha raiva. E quem falou que você vai ter tempo de baixar a tua raiva? Porque a gente vive na ilusão que a gente tem tempo para pedir perdão, para perdoar. Gente, não, pelo amor de Deus, sabe, é só exemplo, tá? Eu não sei se termino de pregar, Jesus volta antes, e se Ele me leva antes? Alguém que está aqui, não, Deus me livre, vocês não me arrumam essa não, mas alguém está em casa. Às vezes é a última pregação que a pessoa vai ouvir, eu falo, não, hoje eu não vou falar sobre perdão, porque a pessoa pode ficar triste, e domingo eu falo. Aí chega a notícia, fulano que estava em casa morreu, assistindo, final do culto morreu, e precisava ter ouvido e liberado perdão, precisava de um conserto, e eu fui covarde e não falei a verdade. Quem está entendendo? A palavra tem que ser no tempo, a bênção é no tempo,
O conserto é no tempo. Posicionamento, fidelidade, lealdade é no tempo. Tem gente que fica fugindo. Até quando? Esse engano e essa covardia, fugindo de Deus. Quem foge de Deus encontra quem? Quem foge de Deus encontra quem? A pessoa que está fugindo de Deus vai encontrar quem? Quem que você acha que vai oferecer abrigo para quem está fugindo de Deus, gente? Não, pastor, não sou obrigado a falar. Irmão, pensando em não servir mais a Deus. Pode ficar tranquilo, um amigo endemoniado lhe será apresentado. Está pensando em largar o ministério, um amigo endemoniado vai aparecer no teu caminho. Não, pastor, misericórdia, a pessoa falou comigo esse dia que a pessoa não é endemoniada. O Judas era gestor do ministério de Jesus, administrador financeiro, diretor financeiro. Pensa nisso. Tesoureiro. E o diabo entrou nele, gente. Ei! Foi o Billy Graham, se eu não me engano, que falou sobre isso. Todas as vezes que o homem quer fugir de Deus, o diabo tem um barquinho pronto esperando ele. Todas as vezes. A pergunta é: você está navegando no barquinho de quem? Não, pastor, do mano, da mina, dos amigos, das amigas, do namorado, sei quem. No barquinho do diabo. E ele vai te levar para mais longe do que você queria ir. Vai custar mais caro do que você podia pagar. E vai durar mais tempo do que você imaginou. Então pula fora desse barco logo. E volta a navegar com Jesus. Essa é a mensagem de Deus para hoje. Queria falar igual diz o poeta: eu tenho tanto para lhe falar. Mas eu prefiro continuar com a palavra de Deus. É Ele que me põe de pé todo dia. Minha garantia é Ele. Ele que sustenta. Se eu tivesse mudado algumas coisas, a gente teria mais gente com recurso. Mas eu não posso mudar alguns princípios. Eu não posso. Eu não estou falando que tudo tem a ver. Não, mas quantos casos eu sei. É só mudar uma coisinha aqui. Não, a gente precisa ser bíblico. Não perca a sua essência em Deus. Tem uma colheita te esperando. Tem a sua colheita te esperando. O jovem sábio faz sua colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Gente, presta bem atenção. Está dizendo que a colheita chegou para qual dos dois? Quem falou? Irmã Clésia, para quem que chegou a colheita? Para os dois. Só que um foi dormir na hora da colheita. Um estava cansado demais na hora da colheita. Um não aguentava mais. Não aguento mais o meu casamento. Não aguento mais a família. Não aguento mais o trabalho. Não aguento mais a igreja. Não aguento mais a cidade. Não aguento. E o outro estava dizendo: ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Deus tem o melhor para mim, eu vou permanecer. Está chegando. Olha para 3 pessoas aí e diga: está chegando. Ei! Os dois. Lembra do Josué, do Caleb e os outros 8? A terra prometida era uma conquista para os 10 e todo o povo hebreu. Porém, só a família de 2 ali acessaram, e os menores de 20 anos. Por quê? Porque os outros dormiram o sono da murmuração, o sono da rebelião, o sono do engano, o sono da revolta. O sono da insatisfação nunca está bom. Estamos com fome, Deus mandou pão. Opa, bacana o pão, agora a gente não quer mais pão, cansamos. Ele não quer mais. Nunca está bom. O primeiro destaque de hoje, presta atenção nisso aqui. Oportunidades fazem parte do que, gente? Das provas do amor de Deus por nós. Quem crê que Deus te ama? E oportunidades, eu tive uma oportunidade, isso é prova do amor de Deus. Deus podia provar que me ama. Ele vai te provar dando oportunidades. Por exemplo, José, quando foi tentado pela mulher do Potifar, aquilo era uma oportunidade de Deus para ele? Era uma tentação do diabo, verdade. Mas também era uma oportunidade de quem? De Deus. Para quê? Para ele provar o caráter dele. Não. O meu senhor aqui, o meu chefe, deixou eu administrar tudo na casa.
mas nessa mulher eu não posso tocar, por temor a Deus e por honra ao meu chefe. José dizer não à proposta da mulher do Potifar foi uma oportunidade. Não, pastor, mas ele se lascou. Se lascou? Não. Ele foi levado da casa do Potifar para o palácio do faraó, ainda que ele não tenha chegado diretamente no palácio, ele foi parar na prisão, mas já está onde precisa, onde alguém vai falar dele para o faraó. Gente, José ia ficar na casa às vezes do Potifar a vida inteira, morrer velhinho, talvez ia casar, os filhos dele iam ser escravos do Potifar, dos filhos do Potifar, e acabou a história do José. Mas quando ele prova sua lealdade e honra a Deus e ao Potifar, ainda que seja um novo desafio agora, mais doloroso, que é ir para a prisão, ele vai para pertinho do lugar que vai abrir as portas que são necessárias para a mudança da vida dele. Ei, só seja fiel a Deus e fica tranquilo que os movimentos vão te colocar na posição certa, onde Deus vai abrir portas extraordinárias para você. Então, não cruze o quê? Os braços, nem deixe para... depois eu faço, depois eu oro, depois. Plante e colha, lute e conquiste. Seja como esse jovem sábio. Eu me entreguei com toda a minha força para plantar. Chegou a hora da colheita. Com toda a minha força eu vou me entregar para colher. Não desanime na hora da colheita. Não pare na hora da colheita. Salmo 80, quero entregar só mais um destaque para você hoje. Salmo 80, verso 14, está escrito assim, ó Deus dos exércitos, suplicamos que volte. Olha dos céus e vê a nossa o quê? Aflição. Cuida desta videira. Eles estão pedindo para Deus voltar, porque Deus se afastou deles. Quem errou, vocês acham, gente, para Deus se afastar? O povo. O verso 15 diz que tu mesmo, essa videira, que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para quem, gente? Para ti. Diga, eu fui criado para Deus. Diga, eu erro, mas fui criado para Deus. Gente, tem oração que eu olho e falo que é muito inteligente quem fez. Muito inteligente. Deus, pisei na bola, mas foi o Senhor que me criou. Fui criado para o Senhor. Gente, pensa no Moisés argumentando com Deus. Deus diz, Moisés, eu vou descer agora. Esse povo fez um ídolo lá, um bezerro de ouro, idolatria entrou e eu não tolero idolatria. Gente, põe uma coisa no coração, Deus não tolera idolatria. E os idólatras são pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Idólatras são pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Lê a Bíblia, não sou eu que digo, pode olhar na Bíblia. Acã, família dele morreu. O povo perdeu a batalha em Ai por causa de uma idolatria com coisas que não pertenciam a ele. A rebelião de Corá. E gente, a gente passa aqui a noite falando, e uma, e outra. Os profetas de Baal mesmo morreram tudo por causa da sua idolatria. E por aí afora vai. O próprio povo hebreu, nos dias de Moisés, por causa do bezerro de ouro, idolatria. Cuidado, não brinque com isso, é sério. Mas imagina Moisés argumentando, Deus, não, mas peraí, não, esse povo fez um bezerro de ouro, vai lá ver o que eles fizeram, fizeram um ídolo e tal, e estão me negando e me deram as costas. Aí o que Deus fala? Vou destruir esse povo. O que Moisés fala? Senhor, o que as nações vão dizer do teu nome? Que o Senhor teve força para tirar o teu... Gente, não, na boa, eu fico imaginando a intimidade, e Deus fala disso. Deus fala, esse povo tal, mas não é igual ao Moisés. Moisés eu falo face a face. Deus destaca o Moisés. Moisés é diferenciado. Eu fico imaginando gente, alguém argumentando com Deus para convencer Deus, para demover Deus de uma ideia. Deus está decidido, vou destruir esse povo. Fala, não, pera um pouquinho, Deus, calma, peraí, vamos lá. Eu vou te convencer. E não é que ele convenceu? Deus, o que os outros povos vão dizer? Que o Senhor teve força para tirar o teu povo do Egito, mas não teve poder para colocar na terra prometida. Deus, é o teu nome que está em jogo. Gente, que ousadia. Parece que você está até jogando. Que ousadia.
Mas sabe qual que é o nome que eu dou para essa ousadia? Intimidade. É você saber com quem você está falando e como e até onde você pode ir. Sabe qual um dos nossos maiores problemas? Falta de intimidade com Deus. Por isso a gente não sabe até onde a gente pode ir. Então a gente fica correndo atrás de um monte de coisa, porque a gente não sabe tudo que a gente tem disponível em Deus. Quando a gente entender na intimidade tudo que nos está disponível em Deus, a gente vai ver que a gente não precisa de mais nada. E pelo amor de Deus, não precisa de mais nada. Eu não estou dizendo que nós vamos viver isolados, não é sobre isso. É sobre saber que as respostas para todas as perguntas da nossa vida estão em Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Nós vamos agarrar as oportunidades, nós vamos escolher o que Ele tem para nós. A gente não se torna massa de manobra. Não. Aí aqui estão dizendo: olha, nós somos a videira que o Senhor plantou. Se o Senhor ficar longe, a gente secar, foi o Senhor que plantou. Nós somos o filho que o Senhor criou para o Senhor mesmo. Como é que o Senhor vai largar um filho assim, Deus? E o verso 16 diz assim, ó: somos cortados e queimados por nossos inimigos. Percebe que o salmista primeiro falou: nós somos teus, e tem outro vindo e passando a faca. Quem aqui tem filho? E aí você vê alguém batendo no teu filho, você fala: joia, bate mais, não é assim? Só que às vezes você e eu somos mais duros com os nossos filhos do que os de fora. Somos ou não somos? A gente fala assim: não, peraí, o filho é, e pelo amor de Deus, internet e companhia, não estou fazendo apologia à violência, o filho é meu, espanco, nada disso, mas estou dizendo que nós sabemos os limites, a rigidez, a educação. Mas não vem outro. E aqui está dizendo: ó, deixa eu te falar, Deus, nós somos o teu povo, o Senhor criou a gente para o Senhor, nós somos a videira que o Senhor plantou, e está vindo outro, está cortando a gente. O Senhor vai deixar mesmo? Gente, é mais ou menos jogar um... O que está fazendo? Estou jogando Deus contra meus inimigos. Está na Bíblia, gente. Nós estamos lendo a Bíblia? Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Em algum momento eles estão dizendo que nós somos inocentes? Em algum momento estão dizendo assim: ó Deus, o Senhor não pode fazer isso com a gente? O que Ele está dizendo? Os nossos inimigos não podem fazer isso com a gente. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas os nossos inimigos não. Segundo destaque de hoje, presta atenção nisso, e quarta que vem tem mais. Gente, eu estou empolgado com essa mensagem. Nós vamos continuar falando de oportunidade. Eu nem cheguei na parte principal, onde o amor dá força. Você vai ver na quarta que vem que incrível é isso. O amor fortalece. E não é esse amor de faz 18 coraçõezinhos a pessoa, não, por linha, tá? Reconheça seus. Em algum momento eles estão dizendo: nós somos perfeitos? Não. A gente até errou, o Senhor se distanciou. Mas não duvide da graça de Deus. Você foi plantado por Ele, é amado por Ele, e aquele a quem Ele ama. O verso 17 do Salmo 80 vai dizer que Ele dá forças a quem Ele ama. Receba graça, força e poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe diz: pode aplaudir ao Senhor, Ele merece. Pode aplaudir, Ele merece toda a honra e toda a glória.